A Copa do Mundo de 2026 chegou com uma pergunta que já domina o mundo do futebol. Quem será a próxima campeã do mundo? Será que a Argentina conseguirá defender o título? Será que o Brasil finalmente conquistará o Hexa? Será que a França voltará ao topo? Ou teremos uma grande surpresa? Hoje vou ranquear as 10 seleções favoritas para conquistar a Copa do Mundo de 2026, analisando o elenco, o momento atual, o histórico recente e o potencial de cada seleção para levantar a taça. Antes de começar, é importante lembrar: favoritismo não ganha a Copa do Mundo. A história está cheia de seleções favoritas que fracassaram. Mas olhando para o cenário atual, algumas equipes claramente chegam à Copa do Mundo um passo à frente das demais. Então vamos ao ranking. 10º lugar, começando com uma seleção que nunca pode ser ignorada. O Uruguai mistura tradição com renovação. Possui jogadores talentosos e uma mentalidade extremamente competitiva. Além disso, a seleção uruguaia costuma crescer em torneios curtos. Talvez não tenha o elenco mais forte da competição, mas certamente possui qualidade suficiente para surpreender. 9º lugar, e a Holanda chega novamente como uma seleção perigosa. Historicamente, é uma seleção que produz grandes jogadores. Seu futebol é organizado, técnico e ofensivo. O problema é que muitas vezes falta aquele detalhe decisivo nos momentos mais importantes. Mesmo assim, ninguém gostaria de enfrentar a Holanda em um mata-mata. 8º lugar, e Portugal possui talvez a geração mais talentosa de toda a sua história. Mesmo com Cristiano Ronaldo próximo do fim da carreira, a seleção conta com vários jogadores de elite. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha, João Neves. É uma seleção extremamente equilibrada. Se encaixar durante a Copa do Mundo, pode sim chegar muito longe. 7º lugar, e depois de anos difíceis com eliminações precoces nas últimas Copas do Mundo, a Alemanha chega também como favorita e parece ter reencontrado novamente o seu caminho. E quando a Alemanha volta a ser competitiva, o mundo inteiro presta atenção, porque poucas seleções sabem jogar Copa do Mundo como os alemães. A camisa pesa, a tradição pesa, e isso nunca pode ser ignorado. 6º lugar, e a Espanha talvez tenha a geração mais promissora da Europa ultimamente. Jogadores jovens, talentosos e acostumados a grandes decisões. A seleção espanhola voltou a jogar um futebol muito competitivo e pode chegar à Copa do Mundo de 2026 ainda mais madura do que chegou nos últimos torneios. 5º lugar, e a Inglaterra possui um dos elencos mais valiosos do planeta. Bellingham, Foden, Saka, Rice e o Harry Kane. O talento é indiscutível. A dúvida está na capacidade de transformar esse talento em títulos. Mas ninguém pode negar que os ingleses chegam entre os grandes candidatos ao título. 4º lugar, a atual campeã do mundo merece todo o respeito. Mesmo com vários jogadores envelhecendo, a Argentina continua extremamente competitiva. Além disso, existe algo que muitas vezes decide Copas: confiança. A Argentina sabe o que é ser campeã, e isso pode fazer enorme diferença na Copa do Mundo de 2026. 3º lugar, e pode parecer estranho para alguns torcedores, mas sim, eu coloco a seleção brasileira no top 3. Por quê? Porque poucas seleções possuem tanto talento ofensivo. Vinícius Júnior, Endrick, Rafinha e tantos outros. Além disso, ainda existe a possibilidade de Neymar disputar a sua última Copa do Mundo. Se encontrar equilíbrio coletivo,
O Brasil tem tudo sim para sonhar com o hexacampeonato. Segundo lugar, e se existe uma seleção que dominou o futebol nas últimas Copas do Mundo, essa seleção é a seleção da França. Campeã em 2018, vice-campeã em 2022. Elenco profundo, mentalidade vencedora, experiência e ainda conta com Mbappé, que provavelmente estará no auge físico em 2026. A França chega novamente entre os maiores favoritos para a conquista da Copa do Mundo de 2026. Primeiro lugar, a maior favorita, França ou Brasil? Por mais que eu torça para o Brasil, isso para mim, uma seleção que hoje ocupa o topo do favoritismo, essa seleção é a seleção francesa, porque reúne praticamente tudo o que uma campeã precisa ter: talento, experiência, profundidade, velocidade, poder de decisão. Claro que favoritismo não garante nada, mas olhando para o cenário atual, é difícil encontrar uma seleção tão completa quanto a França. Agora, muita atenção para uma surpresa. Toda a Copa do Mundo tem a sua zebra. Croácia em 2018, Marrocos em 2022. Quem será na Copa do Mundo de 2026? Talvez o próprio Uruguai, talvez Portugal, talvez uma seleção que hoje ninguém está considerando, porque a magia da Copa do Mundo está justamente nisso. A Copa do Mundo é o torneio mais imprevisível do planeta. Os favoritos entram com pressão, as zebras entram sem nada a perder, e muitas vezes isso muda tudo. Por isso, embora existam seleções mais fortes no papel, ninguém pode ser considerado campeão antes da bola rolar. E para você, qual é a seleção favorita para conquistar a Copa do Mundo de 2026? Brasil? Argentina? França? Portugal? Ou alguma zebra surpreenderá o mundo? Me diz aqui nos comentários. E se você ama a Copa do Mundo e gosta do futebol internacional, já se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho de notificações para não perder nada sobre o mundo da bola. Até a próxima resenha, um grande abraço!